Boa noite a todos aqui presentes. Boa noite também aos nossos irmãos que nos acompanham pelo canal do YouTube, Centro Espírita Miguel Oficial. Sejam todos bem-vindos. Nós lembramos aos nossos irmãos que nos acompanham pela internet para que nesse momento coloque um recipiente com água para que ela possa ser frutificada durante a nossa reunião. Lembramos também que após a reunião ficará uma música ao fundo para que possa ser feito fluido, fluidoterapia nesse momento das suas orações também. Lembramos também a todos que as inscrições para o ENEP já estão abertas. O ENEP ocorre no período de carnaval e elas podem ser feitas pelo site da nossa casa. E os cursos também já começaram, É muito bom. E para aqueles que queiram participar dos cursos que a nossa casa oferece, as inscrições também estão sendo feitas pelo site da nossa casa, ok? Nós vamos dar início à nossa reunião, lembrando sempre para os presentes para desligarem os seus celulares, para não interromper, ou então colocar em modo avião. E a nossa irmã Leila hoje irá ler a página de preparação. Vamos prestar bastante atenção. Em seguida farei a prece. E logo depois o nosso irmão João trará a página do Evangelho da noite de hoje. Boa noite a todos. Do livro Linha de Luz, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a mensagem 91, que tem como título Migalha e Multidão. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, as abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos e os discípulos à multidão. Isso está em Mateus, capítulo 14, versículo 19. Ante o quadro de legião de famintos, qualquer homem experimentaria invencível desânimo, considerando a migalha de 5 pães e 2 peixes. Mas Jesus entrega o imenso poder da bondade e consegue alimentar a todos sobejamente. Observemos, contudo, que para isso toma os discípulos por intermediários. O ensinamento do Mestre, nesse passo do Evangelho, é altamente simbólico. Quem identifica a aluvião de males criados por nós mesmos, pelos desvios da vontade, da sucessão de nossas existências sobre a terra, custa crer que migalha de bem que possuímos em nós próprios. Aqui corrói a enfermidade, além surge o fracasso. Acolá manifesta-se expressões múltiplas do crime. Como atender às necessidades complexas? Muitos aprendizes recuam ante a extensão da tarefa. Entretanto, se o servidor fiel caminha para o Senhor, a migalha de suas luzes é imediatamente suprida pelo milagre da multiplicação, de vez que Jesus, considerando a oferta espontânea, abençoar-lhe-á o patrimônio pequenino, permitindo-lhe nutrir verdadeiras multidões de necessitados. A massa de nossas imperfeições ainda é inaquilatável. Em toda parte há moléstias, deficiências, ruínas. É imprescindível, no entanto, não duvidar de nossas possibilidades mínimas do bem. Nossas migalhas de boa vontade na disposição de servir santamente, quando conduzidas ao Cristo, valem mais que toda a multidão de males do mundo. Graças a Deus.
Graças a Deus. Mais uma vez, Pai, estamos aqui nesse encontro contigo, através desta casa que nos acolhe também, através desta reunião que nos proporciona todo esse bem-estar, todas essas bênçãos para cada um de nós. Agradecemos, Pai, infinitamente pela sua misericórdia para cada um de nós, onde através deste encontro buscamos receber essas bênçãos, a sua misericórdia, o seu amor, onde sabemos que Jesus, nosso grande amigo de todas as horas, nosso grande mestre, que nos ensinou como chegar até Ti, onde Tu és nosso Pai amoroso, justo e bom. E viemos aqui, Senhor, para participar de mais um banquete, através das orientações do Evangelho do nosso Mestre Jesus, onde tem a função de nos consolar, de nos esclarecer, de nos fortalecer diante dos nossos desafios diários. Alguns de nós com as nossas saúdes desequilibradas, mas temos a certeza, Senhor, que o Teu Evangelho tem o propósito de nos auxiliar em nossa melhora, em nossa cura. Por isso, te rogamos que fique conosco no decorrer de todo esse encontro. Mas também te rogamos que essas bênçãos que são dedicadas a cada um de nós possam se estender a toda essa humanidade que tanto precisa de Ti. Que alcance cada lar, cada coração, para que todos juntos possamos seguir em Tua direção, com passos largos, para frente e para o E assim, Senhor, envolvidos nessas vibrações, nós te pedimos a permissão para iniciarmos a reunião de fluidoterapia da noite de hoje, te dando graças por tudo que somos, por tudo que temos e por tudo que o Senhor, Mestre Jesus, representa em nossas vidas, hoje e sempre. E assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Vamos agora ver com o nosso irmão João a página do Evangelho da noite de hoje. Boa noite, irmãos. Nos envolva a paz e o amor do Divino Mestre Jesus. Nós estamos estudando nessa noite, lá no capítulo 17, que tem o título Sede Perfeitos. Vamos estudar um tema que foi trazido a Kardec por um espírito protetor em Bordeaux em 1863, e tem o título O Homem no Mundo. Detalhe curioso, essa expressão, o homem no mundo, que ele coloca aqui, a mensagem não é para os homens, né? A mensagem dele é para todo mundo, para os homens e para as mulheres. Ele quis dizer o encarnado no mundo, essa aqui é a realidade. Ele começa assim: um sentimento de piedade
deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob o olhar do Senhor, implorando a assistência dos bons espíritos. 5. Sentimento de piedade, e ele completa: purificai, portanto, os vossos corações. Não consintais que pensamentos fúteis ou mundanos os perturbem. Elevai o vosso espírito para aqueles a quem chamais, a fim de que eles possam, encontrando em vós as disposições favoráveis, lançar em profusão as sementes que devem germinar os vossos corações, para neles produzir os frutos da caridade e da justiça. Não penseis, porém, que ao vos exortar incessantemente a prece e a evocação mental, queiramos que vocês levem a viver uma vida mística. Nada de misticismo. Ele está nos recomendando aqui, mais na frente vocês vão ver, que a gente tem que viver o nosso momento e o nosso tempo. Sempre. Mas sempre baseado naquelas recomendações que estão no Evangelho de Jesus para nós. Né? Com todo respeito à espiritualidade, mas a gente tem que viver o nosso momento, a nossa vida, como a nossa vida é hoje. Né? As nossas necessidades existem sempre, mas de acordo com esse mundo em que a gente está, vamos dizer assim, condenado a viver. Não podemos fugir disso. Fugir do misticismo, querem ver? Não penseis, porém, não queremos que vocês queiramos que levar vocês a viver uma vida mística. Vida essa que mantenha vocês fora das leis da sociedade em que estás condenado a viver. Não. Vivei com os homens do vosso tempo, como devem viver os homens. Sacrificai-vos às necessidades e até mesmo às frivolidades de cada dia, mas fazer isso com um sentimento de pureza que as possa santificar. Ou seja, a gente não pode fugir da nossa realidade de hoje, do mundo de hoje que a gente tem. E respeitar todas as recomendações que estão no Evangelho, por exemplo, é fundamental para nós. A gente não pode enganar ao nosso próximo, mas sobretudo não a eles. Eles esperam que a gente tenha um comportamento bom, adequado à nossa realidade do nosso dia a dia de hoje. Ele completa assim: fostes chamados ao contato de espíritos. Ele está se referindo aos médiuns, né? Fostes chamados ao contato de espíritos de naturezas diversas, de caracteres antagônicos. Não melindrai a nenhum daqueles com quem vos encontrardes. Veja bem, aqui nessa referência que ele faz aos médiuns, a gente, enquanto espírito que recebe alguma recomendação da mediunidade, ou a aproximação de um espírito da mediunidade, do mundo espiritual que se aproxima de nós, existe diversos tipos, diversos padrões. E todos esses espíritos, não importa se inferiorizados ou superiores, merecem sempre a nossa atenção, o nosso respeito. São espíritos como nós. A gente também, quando for para a espiritualidade, vamos nos mostrar aqui naquela realidade que nós somos. A gente aqui talvez não mostre qual é a nossa realidade um ao outro, mas lá não tem como fugir. E quando a gente voltar para a espiritualidade, vamos observar, sabe quem? Nós mesmos hoje. Esse João que está aqui é o que vai estar lá quando chegar do outro lado. Então eu preciso começar a aprender a respeitar enquanto estou aqui, que é para poder aprender a conviver quando chegar do outro lado. Não apresentar problemas. Como eu disse, estáis sempre alegres e contentes, mas com a alegria de uma boa consciência, e a aventura do herdeiro do céu que todos somos, que conta os dias que se aproximam da sua herança. Nossa herança é o mundo espiritual. Estamos aguardando lá, né? A virtude, olha só que interessante, a virtude não consigo, virtude real,
A virtude não consiste numa aparência severa e lúgubre, séria, extremamente séria. Não é isso. Ou em repelir os prazeres que a condição humana permite. A nossa vida física precisa ser vivida de acordo com as condições em que a gente tem nessa vida física, com as condições do nosso planeta. A gente não pode fingir aquilo que não é, na realidade, né? Mas também a gente tem que aprender, lembrar sempre de respeitar, não só apenas aos amigos, a todos os irmãos, todos os próximos merecem nosso respeito absoluto, encarnados e desencarnados sobretudo. Basta, ao começar ou acabar uma tarefa, que eleveis o pensamento ao Criador, pedindo-lhe no impulso da alma a sua proteção para executar essa tarefa ou a sua bênção quando a obra estiver acabada, quando a tarefa estiver cumprida. Ao fazer qualquer coisa, voltai o vosso pensamento ao Pai. Nada façais sem que a lembrança dele venha purificar e santificar os vossos atos. A perfeição, como disse o Cristo, encontra-se inteiramente na prática da caridade sem limites. Ele está se tratando aqui de caridade. Não podemos esquecer que caridade não pode ser confundida com doação. Doação é uma coisa. Caridade é uma coisa muito mais profunda do que a doação. Doação é você doa um objeto para alguém, é doação. Sabe que aquele alguém precisa? Aí já começa a aparecer um pedacinho de caridade. Que você sabe que a pessoa precisa daquilo e aquilo você tem como se dispor dela, você dá. Agora, se ela não for te fazer falta, você vai dar em sua doação. Agora, se ela vai te fazer falta e você doou para aquela pessoa que sabe que precisa, aí já é caridade. Se não é diferença de uma coisa para outra, é interessante, né? A gente confunde muito doação, até porque caridade não depende da necessidade de doar um objeto ou algum valor, não é isso. A gente doa caridade ouvindo as queixas de alguém que está precisando de ajuda, ouvindo alguém, consolando alguém que está precisando desse consolo. Isso é caridade. E você não tem que reservar um tempo com uma pessoa que está precisando desse tempo, desse teu tempo, por que não? É uma forma de caridade. Então veja bem, depois de caridade, não confundir caridade com doação. A perfeição, como disse Cristo, se encontra inteiramente na prática da caridade sem limite, com os deveres da caridade, abrangem todas as posições sociais, desde a mais ínfima até a pessoa mais elevada. Existe um ditado que diz assim: ninguém é tão satisfeito, tão feliz que não precisa de ajuda, ou tão não é feliz a expressão usada, que lembra, me lembra. Ninguém é tão rico que não precisa de ajuda, ou tão pobre que não possa ajudar alguém. Claro, como se você, caridade não tem nada a ver com doação especificamente de um objeto ou de algum valor. Você pode ajudar a pessoa de N formas diferentes. Né? E desde isso, até para a pessoa mais de maior, das melhores condições sociais, e desde até que era mais ínfima, né? E em relação àquela mais elevada. O homem que vivesse isolado não teria como exercer a caridade. Sozinho você não tem como fazer caridade de jeito algum. Somente no contato com os semelhantes, nas lutas mais penosas, no dia a dia da gente, né? Ele encontra a ocasião de praticar essa caridade. Aquele que se isola, portanto, está se privando voluntariamente do mais poderoso meio de perfeição, que é a caridade. Só tendo a pensar em si, sua vida é a vida de um egoísta. Aquele que se isola, aquela pessoa que se retira para não participar mais da maldade, para não ver mais a maldade, se isola do mundo. Né? Na realidade, é um egoísta, porque não está, ele está aí com todas as orações que ele faz ao Pai,
ele não está ajudando a ninguém, porque ele está sozinho. Né? E encerra dizendo assim, não imaginais, portanto, olha só, esse aqui é, afinal dele aqui é que interessante, ele diz assim, não imagineis, portanto, que para viver em constante comunicação conosco, para viver sob o olhar do Senhor, seja preciso entregar-se ao silício e cobrir-se de cinzas. Era um hábito que existia, né? As pessoas que queriam pedir perdão a Deus. A gente já viu isso bem no cinema, e em um filme que é famoso aparece isso. Um filme de uma pessoa que era ligada à igreja e que fica se escoteando as costas, né? O chamado silício era isso, né? E jogando cinzas para demonstrar tristeza. É uma coisa que se usava ao tempo de Jesus, se usava isso. E disse assim, ninguém precisa fazer isso. Não, ainda mais uma vez não faça isso. Sejam felizes no quadro das suas necessidades humanas, mas que a vossa felicidade não entre jamais um pensamento ou um ato que possa ofender a Deus, ou fazer que se feche a face daqueles que vos amam e que vos dirigem. Olha, veja bem, a gente quando faz uma oração a Jesus, a Deus, a gente pode perder de vista nunca isso. A gente está conversando com Ele. Nada pode ser mais sincero do que a tua conversa com Ele. Quando você conversa, eu não estou falando de pedir ajuda ou para agradecer, não importa como é que você vai fazer a oração que você faz. É fundamental, a gente não pode esquecer disso, que a gente está conversando com o Pai ou conversando com o Mestre Jesus. Não basta ter respeito, aí é preciso ter, sobretudo com isso, uma expressão de amor puro com relação a esses dois amigos. Porque se existem entidades que precisam demais desse nosso amor, são eles. Amor e respeito ao Pai e respeito ao Divino Mestre Jesus é fundamental para todos nós. A gente, nos momentos mais difíceis de nossa vida, muitas vezes, a gente esquece dessas condições que a gente precisa ter quando precisa de ajuda, né? É só recorrer a Ele, que Ele com certeza nos ampara, sempre nos ampara, dentro das nossas condições. Agora, como o amigo espiritual ensina aqui, a gente não pode fugir da nossa realidade, desse nosso mundo. A gente tem que viver a nossa vida de acordo com as condições do mundo que nós temos hoje, com as condições de vida que nós temos hoje. Agora, lembrando sempre que respeitar ao próximo e ao Pai. Não podemos jamais abrir mão disso. Acho que é curto o nosso tema de hoje, podemos ficar por aqui. Agradecemos a atenção de vocês. Bom, obrigado a todos. De fato, é uma tarefa desafiadora. Estar no mundo sem ser do mundo, né? É bem delicado. Porque todos nós temos as nossas necessidades diárias, né? Materiais. E muitas das vezes, conquistá-las é meu desafio. Né? Mas é o que ele fala, a nossa fé, a nossa dedicação, o nosso trabalho material, mas também o trabalho do bem, nos ajuda, de alguma forma, a conquistar tudo o que precisamos na nossa vida, né? E que a gente tenha sempre esse desejo, essa visão, para que a gente possa sofrer menos, por não ter aquilo que o mundo nos chama a ter. E a gente se pega muito fácil se deixando ir por esses caminhos. Mas a persistência no bem, tendo Jesus sempre ao nosso lado, entender que Ele esteve aqui, né? E viveu tudo, como diz o texto, ao tempo dele,
Mas os desafios foram os mesmos. Porque não é muito diferente estarmos aqui, ou na época de Jesus. Os desafios são bem parecidos, com algumas diferenças. Mas o que ele disse para nós foi: tenha um bom ânimo. Eu venci o mundo e vós também podeis vencer. E ele nos ensinou que ele é o caminho da verdade e da vida. E onde nós queremos chegar? O que nós viemos fazer aqui? O que nós buscamos? São perguntas que precisamos fazer a nós mesmos. E com certeza, Jesus tem as respostas. E estamos aqui, Senhor, nesse encontro contigo, recebendo as tuas bênçãos, as tuas orientações, para que possamos viver neste mundo com as nossas aflições, com os nossos desafios, muitos deles criados por nós mesmos. Poderíamos até dizer todos. Mas o bom é que temos o Senhor como nosso mestre, guia e modelo. Onde na dúvida, tu nos ensinaste a amar mais. Assim como o poder da fé. E para que ela seja atuante, precisamos de coragem. Coragem na fé. A fé em Deus, nosso Pai, que está sempre a nos orientar. Mas também a fé em nós mesmos, acreditando na nossa capacidade de superar cada desafio, seja ele qual for. Porque tu disse-nos, Senhor, que estaria conosco até o fim dos tempos. E que essa nossa fé seja a cada encontro contigo, ou a cada amanhecer do dia, fortalecidos em nós, para te dizer, Senhor, eis-nos aqui para seguir em frente e juntar os nossos joelhos desconjuntados e não desistir. Gratidão, Senhor, por esse teu Evangelho bendito, por esse norte, essa bússola que só tem a nos favorecer. Ajude-nos mais e mais a utilizá-lo no nosso dia a dia, fortalecendo a nossa fé, o nosso ânimo, a nossa coragem de seguir em frente. E não deixarmos ninguém amar. Por isso, Senhor, rogamos a Ti que essas vibrações que nos rodearam o tempo todo se estendam a toda essa humanidade, de encarnados, mas também de desencarnados. Que todos, indistintamente, estejam onde estiver,
possam ser socorridos pelos teus missionários da luz, possam ser tocados e despertados, e juntos seguirmos esse reto caminho para frente, para o outro. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus.
Amém.